A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui mais uma noite juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor, estudando, entendendo a palavra de Deus, porque é isso que Ele quer. É isso que Ele quer, que a gente entenda a palavra que Ele deixou, entender os mistérios dEle, as ordenanças que Ele deixou para nós e qual o caminho que nós devemos trilhar. Então, é muito importante a gente estudar a palavra de Deus, mas a fé, ela é a base de tudo, igreja. A fé é a base de tudo, que como este hino falou, que possamos ter fé, né? Posso tudo suportar, né? Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Essa é a fé, essa é a crença. Senhor, estou em tuas mãos. Tudo o que acontecer, eu creio que vai ser o melhor para mim. Essa é a fé em Deus. E aí, o compreendimento das Escrituras, o entendimento das Escrituras, ela vem a partir da fé. Porque tem muitos teólogos, cientistas que leem a Bíblia, catedráticos que leem a Bíblia, mas sem a fé. Então ele vai ler a Bíblia sem o entendimento do Espírito Santo, sem o componente principal para entendermos a revelação de Deus, porque essa palavra de Deus, esta palavra aqui, é a vontade de Deus revelada. E nós só podemos entender a revelação de Deus quando temos a fé, a crença em que, Senhor, tudo posso suportar, porque estou em tuas mãos. Então nós estamos nessa segunda parte para falar do dilúvio, né? Antes vamos fazer a oração, né? Para a gente começar, para que o Senhor, onde 2 ou 3 reunidos, já estão vendo que tem mais de 2, 3 aqui, então não estou falando sozinho, né? Então, Senhor, eu creio, nós os pediremos e Ele estará aqui nesta noite. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, glorioso Deus, Senhor Jesus, é com grande alegria, Senhor, que estamos aqui, pedimos, Senhor, a Tua presença. Em primeiro lugar, antes da Sua presença, Jesus, eu peço, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, que eu, Senhor Jesus, esteja de coração limpo, Senhor, coração reto, Jesus Cristo amado, Deus, para poder ler a Tua palavra, para poder tocar na Tua palavra, Jesus Cristo amado, Deus. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, e com a Tua misericórdia que eu creio, Jesus, que naquela cruz Tu perdoou todos os pecados, Senhor Jesus, daquele que crê. Eu peço, Senhor Jesus, a Tua presença, o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, revelar, Senhor, aos de fé no Teu nome, Jesus Cristo amado, Deus, o Teu desejo, Senhor, para a humanidade. Pai Celestial, é com grande alegria, Deus, que estamos aqui nesta noite, Senhor, para louvar e glorificar o Teu nome, abrindo esta palavra, Deus. Eu espero que essa mensagem, Senhor Jesus, já tenha chegado para muita gente, Deus. Para muita gente tem comentado. E em nome de Jesus Cristo amado, esta semente, Jesus, é lançada, Deus. E que possa o Teu Espírito Santo frutificar em nome de Jesus. Amém e amém. Então, igreja, no vídeo anterior eu falei das motivações do Senhor para mandar o dilúvio, né? Para acabar com a humanidade, para vir uma força da natureza tão violenta que acabou com todos os animais terrestres, tá? E incluindo o homem, tá? Incluindo a humanidade. Então uma geração inteira de pessoas foi condenada, né? A gente leu o capítulo 6 de Gênesis, onde fala as motivações do Senhor, e resumidamente a motivação do Senhor foi que a primeira geração, né? Aquela geração antediluviana, que a gente chama de antes do dilúvio, era uma geração que estava profundamente corrompida nos seus valores. A corrupção do gênero humano
e a corrupção maior que existia era a violência. A violência que se praticava entre as pessoas, né? Entre as pessoas era muito grande. E era uma violência principalmente contra as mulheres, numa espécie de predação sexual que havia contra as mulheres. Então havia violência entre os homens, sim, e também contra as mulheres. Também, e principalmente também no tocante, uma violência no tocante sexual. Inclusive, essa violência é praticada até por aqueles que estavam, vamos dizer, em certa obediência a Deus. No capítulo 6 fala lá que até os filhos de Deus viram a formosura das mulheres e entravam e tomavam as mulheres. Quer dizer, até aqueles que deveriam estar em obediência a Deus estavam tendo um comportamento de predação sexual. E a longevidade, ou seja, aquelas pessoas da geração antediluviana, elas tinham uma longevidade, né? E essa longevidade, ao invés de ser bênção, estava sendo utilizada para multiplicar a violência existente, a maldade existente entre as pessoas. E eu reforço no capítulo 24 de Mateus 38, não precisa abrir, é só prestar atenção. Eu falei essa palavra anteriormente, que dá uma ilustração do que estava acontecendo naquele tempo. Em Mateus 24, versículo 38 diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, isso aí, veja que o texto, igreja, ali de Mateus, ele dá uma impressão de prosperidade. Ele dava uma impressão de que, estava tudo uma beleza, né? A prosperidade estava alta ali, porque beber não é pecado, comer não é pecado, casar não é pecado, mas o excesso, né? O abuso dessas práticas é que configura um pecado, né? Então o abuso dessas práticas é que confere uma ofensa aos princípios divinos. Então, bebia-se em excesso, comia-se em excesso, casavam-se em excesso, né? Indicando que o relacionamento entre homem e mulher era algo descartável. Você vê que o casamento é uma coisa descartável, quer dizer, estava casando, descasando, casando, descasando, né? E uma coisa que me marca muito nesse texto, é até eu não tenho a ciência completa do porquê isso estava ocorrendo, né? É que grande maioria dos homens citados nesses capítulos, nessa geração antediluviana, principalmente esses, né, marcados, tinham filhos tardiamente. Às vezes ele levava 70, 80, 90 anos, até mais, para ter o primeiro filho. Então, 7 filhos de Adão foi o teu primeiro filho com 105 anos. Enos, filho de Sete, neto de Adão, foi ter filho com 90 anos. E esses foram alguns exemplos. Se você ler ali, no capítulo 4, capítulo 5, muitos começaram a ter filhos tardiamente. E para nós é uma estranheza, né? Para nós é uma estranheza, que na média a gente, vamos dizer, uma média geral, aí casa com 20, 25 e vai ter filho ali com 25, 30 anos. Né? Então, quando a gente olha essa data, é uma estranheza. Aí eu me pergunto, será que até aquela turma esperava todo aquele tempo para casar e ter filhos? Vamos dizer, para aquietar o facho? Né? É uma pergunta, igreja. Eu estou lançando uma pergunta. Será que essa turma esperava esse tempo todo para ter filhos? Ou já estavam numa certa desobediência? Como descrito em Gênesis 6, que até os filhos de Deus, né, em vez de se aquietarem para casar e ter filhos com uma única mulher, estavam tendo um comportamento sexual predatório em troca, com troca de parcerias, né? Até os filhos de Deus estavam tendo essa, vamos dizer,
como eu posso dizer, esse troca-troca de parcerias aí, de parceiras. Isso estava incomodando Deus. Isso estava incomodando muito. Veja como Deus se preocupa com as mulheres de maneira especial, porque não havia esperança de mudança naquela geração. Deus, ele analisou ali, ele falou, não tem jeito, essa turma aqui não vai dar, não tem o que fazer, né? E aí Deus resolveu radicalizar e acabou com a população mundial de seres humanos e animais, quer dizer, sobrou para os animais também. O objetivo era acabar com o ser humano, mas aí o animal foi junto, né? E Deus mandou o dilúvio para a execução da humanidade, mas também o dilúvio, além do objetivo de acabar com a humanidade, daquela geração, né? Modificou profundamente a natureza. A natureza, ela foi realmente transformada a partir daquela chuva, né? Que aí a gente vai ver no próximo vídeo que não foi só chuva, não. Na visão de Noé é só chuva, mas vai ter mais coisa aí. Então, alterou de forma profunda a natureza. E a natureza que já havia sido, a natureza já tinha um rebaixamento causado pelo pecado. Já tinha um rebaixamento. Mas agora ela foi terrivelmente rebaixada, né? Você vê, a gente se alimenta da natureza até hoje, né? Com produtividade, coisas belas, maravilhosas, mas era muito mais, igreja. Era absurdamente maior, né? E essa mudança da natureza teve por objetivo reduzir a longevidade das pessoas. A turma que demorava ali centenas de anos, era da ordem de centenas de anos, Deus colocou um teto ali, né? Deus colocou um teto ali de 120, né? Ou seja, Deus modificou a radiação, aquela camada grossa de nuvens lá de Gênesis 1, 2, da criação, a separação da expansão de cima, das águas de cima com as águas de baixo, né? Aquele dossel de nuvens grossas, né? E no dilúvio esse dossel ele colapsou, né? Aquela nuvem grossa formada no segundo dia da criação colapsou, e aquilo dava uma proteção. O clima da terra era diferente. Já mencionei isso, eu reforço novamente. Se você olhar em camada profunda lá da Groenlândia, do Polo Norte, você encontra vegetação tropical. Ou seja, a Terra já teve um clima global absurdamente produtivo, sem essa diferença de menos 50 mais 50. Na Groenlândia, que é, vamos dizer, um dos lugares mais frios, teve vegetação tropical. Tem ali, no gelo profundo ali, a evidência de que ali, mesmo no Polo Norte, já foi um clima tropical. Então, esse dossel, como é chamado, né? essa camada grossa de nuvens, colapsou, e aí foi uma inundação gigantesca, né? E no texto, eu vou trabalhar mais no próximo vídeo, mas eu já estou adiantando alguma coisa aqui. Foi a chuva e águas subterrâneas que submergiram, então chuva de cima e água por baixo. Então por isso que o nível do mar se elevou assim absurdamente. Então um dos objetivos de Deus era rebaixar a natureza de tal forma que o homem tivesse condição de sobrevivência, vamos dizer, uma média aí máxima de 120 anos. E esse rebaixamento, a gente acompanhando na Bíblia, você vê que ele foi um rebaixamento gradual. Noé já viveu centenas de anos, mas aí já os filhos também centenas de anos, mas aí os netos, bisnetos de Noé já foi decaindo a Idade Média, né?
Então, vamos dizer, o trisneto ali de Noé já estava na base dos 120 aqui, né? E uma coisa que eu quero comentar, irmãos, é que o dilúvio, ele é muito difícil de ser aceito pela comunidade científica, né? O dilúvio, se você olhar na comunidade científica, eles não aceitam que houve um dilúvio. Eles falam até, não, foi uma inundação local, é o máximo que eles aceitam, né? Foi uma coisa local ali, né? Mas por que não se aceita a questão do dilúvio global, né? Porque aí os cientistas não aceitam porque não tem nada a ver de não encontrar evidências. Pelo contrário, as evidências afirmam a existência de um dilúvio global. As evidências, por exemplo, existem relatos de dilúvio em centenas de culturas no mundo todo, distantes geograficamente. Todas elas têm uma história de dilúvio. Quer dizer, como é que locais extremamente diferentes estavam combinando a história? É porque ocorreu. Entendeu? E nessas culturas sempre descrevem uma grande chuva, uma família entrou num barco e se salvou. Se você pegar o cerne ali das histórias, nessas centenas de culturas, centenas de relatos, não é um, dois, não, centenas de relatos, de culturas acerca de dilúvio. A Bíblia é o relato mais completo, é o relato mais completo e detalhado de todos, né? E aí eu falo, é por isso que a turma não aceita, né? Porque e olha as evidências, em diversos sítios arqueológicos, eu falei de uma evidência, vamos dizer, antropológica, que está, vamos dizer, na cultura, nas várias culturas tem uma história de dilúvio. Olha o registro fóssil. Se você olhar em sítios arqueológicos pelo mundo todo, você vai encontrar animais terrestres fossilizados junto com animais marinhos. Você encontra isso eu vi um documentário aqui no Brasil, na Serra do Araripe, que fica ali no Ceará. Arqueólogos, tanto os evolucionistas quanto arqueólogos criacionistas, fizeram um relatório ali, fizeram um documentário e estavam encontrando animais marinhos e terrestres juntos. O que aconteceu? Eles viviam juntos? Não, são animais que não vivem juntos, com habitats completamente diferentes, mas eles foram enterrados juntos, comprovando a história da inundação global. Quer dizer, animal terrestre foi soterrado junto com o animal marinho ali Então isso aí é registro fóssil, né? Foram soterrados juntos. Já falei também que foi encontrado fósseis de animais marinhos, conchas, essas coisas, animais marinhos, sal, né, marinho, no Himalaia. Quer dizer, nos montes mais altos foi encontrado restos marinhos. Quer dizer, aquilo foi inundado já. Agora eu falo para você, mas o Himalaia tem 8 quilômetros de altura, então a água chegou a 8 quilômetros, o nível do mar chegou a 8 quilômetros? Não. Como eu falei no começo, o relevo da criação antes do dilúvio, ele era clima mais ameno, tropical, no globo todo, um supercontinente, o relevo mais suave, e no dilúvio inundou, e aí as placas tectônicas se movimentaram de forma tão grande que aí formou as cordilheiras, formou o que a gente vê hoje, o relevo que a gente vê hoje. Vou detalhar mais no próximo vídeo, eu estou adiantando aqui. Outro dia, olha só, eu vi um programa nos Estados Unidos que a turma era caçador de fóssil, caçava fóssil para vender ali, né? Quer dizer, tiranossauro, não sei o que e tal. E aí no meio do deserto dos Estados Unidos, ali no meio dos Estados Unidos,
no meio do deserto, e encontraram fóssil de crocodilo. Olha só, um animal que é pantanoso, né? Foi encontrado no meio do deserto. Qual que é a explicação mais plausível? No dilúvio global, o bicho foi arrastado até nas mega tsunamis, porque teve mega tsunamis no dilúvio. A gente olha para a chuva assim, acha que foi só chuva, mas teve mega tsunamis também. Então ele foi soterrado ali numa região que você olhando o solo ali, não foi pantanoso no passado, né? Não era pantanoso para ter um crocodilo, não, era deserto, mas o crocodilo foi achado ali. Foi soterrado ali, na verdade. Então, igreja, eu já desde os primeiros vídeos eu venho falando, os cientistas históricos, aqueles que olham para o passado, né, eles têm por pressuposto básico que não existe Deus. Eles já, vamos dizer, como não existe Deus, aí eles fazem todo o desenvolvimento da teoria deles. Só que isso é uma hipótese, só que só o fato deles não admitirem a existência de Deus já é um erro científico. Porque como bons cientistas, eles não podem descartar que não existe Deus. Todo bom cientista ele tem que olhar para as evidências existindo Deus e não existindo com o mesmo peso. Por isso que a cosmovisão, ou seja, a fé, a crença interna das pessoas, ela é muito importante até no meio científico. O cientista jura de pé junto de que não, ele olha de maneira imparcial. Mas quando ele já começa dizendo não a Deus, ele já está sendo parcial. Né? Então, só a hipótese de não admitir Deus já é um descaminho científico e grave, né? Por quê? Porque a admissão de um dilúvio global, igreja, a admissão de um dilúvio global, ele muda a cosmovisão, muda a crença, a percepção das pessoas. Se houvesse admissão de que não realmente houve um dilúvio, a percepção das pessoas mudaria. Por quê? Porque um Deus que analisa, julga e mata, que foi o que aconteceu. Deus analisou, ele julgou e matou. Essa percepção de Deus aproxima as pessoas de Deus, ainda que pelo medo. Ainda que pelo medo, mas aproxima. Enquanto que os cientistas eles fazem já como um pressuposto, não existe Deus, por quê? Para afastar Deus das pessoas, deixar ele distante, né? Então, e a grande maioria dos cientistas históricos, eu sempre faço esse paralelo, é o cientista histórico, aquele que olha para o passado. Aquele que olha para o passado é sempre teoria. Agora, existe a ciência objetiva, que é aquela ciência que transplanta órgãos, que faz cirurgia, que faz remédio, levou o homem para a lua, construiu ponte, edifício. Essa ciência é a ciência objetiva. Essa é a ciência que não tem questionamento, né? A validade dela. Agora, a ciência histórica, que é aquela que olha para trás, que você não sabe o que ocorreu lá atrás, não tem o mesmo fato ocorrendo no presente, então fica tudo na teoria. Né? O que você tem aqui, as evidências científicas do presente se encaixar no modelo que você faz do passado. Né? Então, veja que o objetivo é sempre distanciar as pessoas de Deus. E olha, isso já começou, na Bíblia já começou ali. Quando Caim matou Abel, né, Deus usou de misericórdia. Aí ele poupou Caim. Ele falou, não. Poupou Caim da pena de morte. E veja que isso aí já foi usado pela descendência de Caim ali. Para exigir de Deus que também não mata. Já que não matou Caim, não vai me matar também. Ou seja, a turma já estava dando ordem para Deus. Vamos lá em Gênesis 4. Vamos lá, Gênesis 4.
Quero que vocês peguem a Bíblia, capítulo Gênesis. Olha quanta coisa dá para falar só de alguns capítulos de Gênesis, né? Gênesis 4, versículos 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá. Olha Lameque, já estava com duas, né? A ordenança de Deus era o quê? Era uma. Lameque já estava com duas. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Olha só a violência de Lameque. Foi ferido e o outro foi lá e pisou, ele foi lá e matou, né? E olha só, o 24, está dando ordem para Deus. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. O conceito a interpretação é o seguinte, é que Caim, a pena de morte de Caim, vamos dizer, ela foi abonada 7 vezes, né? Se alguém quisesse matar Caim, 7 vezes seria castigado. E aí Lameque, como o delito dele foi maior, né? Matou 2, né? Ele quer que a misericórdia de Deus seja 70 vezes 7. Então ele já está dando ordem para Deus. Falou, não, se Deus poupou Caim, ele vai ter que me poupar ainda mais, né? Então você vê que as pessoas, o ser humano, ele abusa da misericórdia de Deus. O ser humano abusa da misericórdia de Deus. Tá? Foi isso que já começou aqui, Lameque. Abusou da misericórdia de Deus. Já quando é um Deus que julga, é um Deus que se aproxima as pessoas de Deus. Né? Porque as pessoas veem que Deus é um Deus duro e não vai, e se bobear, eu vou receber a morte como recompensa. Então, o julgamento de Deus aproxima as pessoas do seu Criador. E foi isso que aconteceu no dilúvio. A turma estava distante ali, bebia, comia, tal, estava tudo uma beleza ali naquela geração. Tinha violência, mas tinha prosperidade. Não? Será que se parece com hoje? Não sei. Fica a pergunta. E aí Deus dá ordem a Noé para construir uma arca. Vamos lá, a ordem de Deus para construir a arca. Vamos lá, Gênesis 3, 6, 13. Gênesis 6, 13. Nós vamos ler até o 22. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre, fará compartimentos na África e betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de 1 côvado, e acabarás por cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e tuas mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E leva contigo toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé conforme tudo quanto Deus lhe mandou, e assim o fez. Então, igreja, essa é a ordem de Deus. Falou, ó, Noé, eu vou acabar com tudo,
faz uma arca, porque eu vou mandar água, vai você se salvar junto com as tuas famílias, animais, e põe comida aí para você sobreviver. Então, eu vou falar um pouco da arca, alguns detalhes da arca, porque é importante, igreja. A credibilidade da Bíblia é o quê? Foram feitos estudos acerca da arquitetura da arca, para ver se é possível ela resistir, né? Qual a resistência dessa arquitetura, né? Se haveria espaço suficiente para caber tantos animais. Então, veja que Deus, quando ele manda construir algo, ele dá instruções detalhadas. Deus, ele dá instruções detalhadas, né? Tal como um arquiteto, ele dá a forma e também o material de construção. Ele fala, eu dou a geometria e o material construtivo. A gente viu isso aqui, nesse texto aqui na arca. Deus deu detalhes. A gente vê também esses detalhes no tabernáculo. Quando o povo de Israel, Deus mandou construir um tabernáculo, o tabernáculo é um templo de adoração móvel. Tá? O povo de Israel vivia no deserto ali, então Deus fez um templo móvel, que chama-se tabernáculo. Né? Deus deu detalhes, falou, você vai fazer dessa maneira, assim, os detalhes, né? Detalhes. No templo de Salomão também, que ali já Israel já estabelecido ali, que inclusive é onde está pegando fogo lá, tendo míssil, a coisa está violenta lá, né? No templo de Salomão ali, Deus dá instruções detalhadas de como quer construir o templo de Salomão. E instruções detalhadas também na Jerusalém Celestial. Nos vídeos anteriores eu falei do terceiro céu, né? Em que nós vamos ter acesso ao terceiro céu, né? Nós vamos ver, a gente vai estar aqui na Terra, produzindo aqui na Terra, mas com acesso ao céu. Então por isso que na Bíblia fala, olha, você vai herdar a Terra e vai ganhar o céu, porque nós vamos ter os dois. E essa Jerusalém Celestial é uma cidade em que o Senhor mesmo foi um arquiteto e vai. E aí ele fez tudo. Ali ele não deu ordem, ele vai trazer pronta essa cidade para o nosso desfrute na eternidade. Vamos voltar para a arca, né? Vamos voltar para a arca. Vamos analisar os materiais construtivos. Ali fala madeira de gofer e betume, né? Quer dizer, madeira de gofer, o pessoal não sabe exatamente que madeira é essa, que nome, mas o indicativo é que é madeira de cipreste, né? Aquela sequoia, cipreste, que é uma madeira muito forte, com excelente flutuabilidade, né? E o betume, né? É tipo uma resina, né? O betume mais conhecido que a gente tem é o betume que é o piche, né? É o tipo asfalto, né? Mas, lembrando, isso aqui é um outro detalhe que nós vamos tratar no vídeo, no vídeo daqui 2 semanas, né? O petróleo, ele foi gerado pelo soterramento de material orgânico, animal e vegetal, após o dilúvio, né? Então, antes do dilúvio, não tinha material derivado de petróleo, né? Mas tinha betume. Betume você pode ter de madeira resinosa, tem um processo chamado destilação seca da madeira, que aí ele dá uma resina vegetal, que aí você consegue calafetar, né? É uma excelente resina para calafetação. Outro também é de alcatrão, né? Tem o alcatrão, é o betume de alcatrão. É uma das possibilidades de utilização do material construtivo da arca. E vamos falar das dimensões, né? Dimensões, primeiro, Deus queria um barco para flutuar. O objetivo era só flutuar, só sobrevivência. Não era necessário ficar indo para lá e para cá, não. Era só sobreviver, né? Então,
o formato construtivo da arca foi tipo uma balsa, um negócio ali, né? Um paralelepípedo ali, né? Uma balsa gigante, uma barcaça gigante. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. O côvado, só para facilitar, né? Ele tem aproximadamente 45 centímetros. Tá? Então, se você, a medida em côvados, você quer transformar em metros, é só dividir por 2 e tirar 10%. Né? Então, vamos lá, vamos fazer uma continha aqui. 300 côvados de comprimento. Divide por 2, 150, tira 10%, 135 metros. Então, de comprimento, a arca tinha 135 metros, aproximadamente. Tá? De largura, 50 côvados. Divide por 2, tira 10%. Divide por 2, 25, tira 10%, 22,5 de largura. Côvados de largura, de altura, 30 côvados de altura, divide por 2, 15, tira 10%, 13,5. Então tinha 13 metros e meio de altura. Então, só para a gente ter uma ideia, igreja, do tamanho desse negócio, você pega o campo do Maracanã, o Maracanã lá é 120 por 45, né? Você pega o campo do Maracanã, tem 120 metros, então você já tem que pôr 7 metros para um lado, 7 metros para o outro, né? Corta o campo do Maracanã no sentido do comprimento, ou seja, faz um corte no meio do gol ali até o outro gol. Então divide o Maracanã no meio ali, só que no sentido do comprimento. Então, ou seja, então, vai ter os 22 metros e meio ali de largura. Então vamos dizer, aquela tira de metade do Maracanã ali, estendido, é o tamanho da arca, né? Para vocês terem uma dimensão do tamanho do negócio, do tamanho da obra que foi feita, né? E aí, de área útil, lembra-se que era 13 metros e meio de altura, com 3 pavimentos. Então, se você pegar essa tira do Maracanã aí, vezes 3, dá aproximadamente, igreja, fiz as contas aqui, aproximadamente, estou fazendo valores aproximados aí para você ter uma ideia, 9 mil metros quadrados. 9 mil metros quadrados de área útil para colocar animais e comida, né? Que seria o quê? Aquela tira do Maracanã vezes 3. Então, aquela tira dobra mais uma. Tá? Então, é um Maracanã estendido, mais uma outra ripa de Maracanã ali. De área útil. E os especialistas falam que só de dessa área útil aí, que eu falei, de 9 mil metros, caberiam 520 vagões de trem. Né? Então, só para a gente ver que existe espaço suficiente para colocar centenas de milhares de espécies de animais. Até porque os animais que entraram podiam ser os menorzinhos. Uma girafa, vai entrar uma girafa lá de 15 metros. Não, entra o filhotinho. O rinoceronte, 500 que não, pega o filhotinho. Então, é possível você ter uma grande quantidade de animais ali na arca, né? Só que o acesso da arca era restrito. O acesso era muito restrito. Existiam a coisa de ventilação, né? Mas acesso ali mesmo era uma porta e uma janelinha que não dá para entrar ninguém ali, mas é uma janelinha ali, né? De um côvado, 45 centímetros, né? E o acesso foi planejado para ser restrito.
Olha só, então quando você olha ali, às vezes você olha na televisão, a arca, ou um monte de janela, um monte de não sei o que, aquela coisa, o deck ali, tudo aberto, os animais aparecendo, nada disso. É um caixão fechado. Por quê? Porque o objetivo era deixar o acesso restrito mesmo, né? Por quê? Porque na hora que começasse o aumento das águas, a turma ia querer entrar na arca. A turma ia falar, opa, ó, vamos entrar nessa arca aí. Então, o acesso era restrito, né? O fechamento por fora. Deus falou, não, faz a porta, mas quem vai fechar sou eu. Quem vai fechar sou eu. Por quê? Para não correr o risco de Noé abrir a porta. De falar, olha, vamos salvar uma turminha aqui, na compaixão de Noé ali, ele podia abrir a porta. Não, Deus falou, eu vou fechar por fora. Então, igreja, material construtivo, a arquitetura da arca, né, foram preparados para essa tarefa. Sobreviver uma família e uma quantidade grande de animais, né? E é muito, a técnica construtiva, igreja, é muito difícil da gente mensurar qual o conhecimento tecnológico da época, porque foi tudo soterrado, igreja. As evidências vamos dizer, daquela civilização, daquele povo antediluviano, foi tudo soterrado. Tudo soterrado. A gente tem que, quando vai a tsunami ali, ele vai carregando tudo, ele vai enterrando tudo. Não é só uma chuva ali forte, entendeu? A coisa foi muito violenta. Então é difícil a gente entender o nível tecnológico daquela época, mas a gente não deve cometer o erro de achar que a turma, ali é tempo da caverna, os caras não sabiam nada. Não, igreja, não. Ficou tudo, o conhecimento tudo ficou soterrado ali. Mas vamos lá em Gênesis 4:17. 4:17, para a gente ver o conhecimento tecnológico da época. 4:17. Gênesis 4, do 17 ao 22. Não é aqui. Vamos lá, os filhos de Caim. Vamos ver aqui. Eu acho que eu anotei errado aqui, mas eu vou achar. Peraí que eu vou achar. Gênesis 4:17 mesmo. E conheceu Caim, Gênesis 4:17, tá? E conheceu Caim a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, ó, já edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade conforme o nome do seu nome. Enoque saiu Irade, Irade gerou a Mesuael, Mesuael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres, Ada e Zilá. Ada deu luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Quer dizer, tem de gado, tudo bem. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Olha, toca harpa e órgão. E Zilá deu também à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Olha só. Então, eles edificavam cidades. Existia artífices de cobre e ferro, quer dizer, existia um conhecimento metalúrgico, né, para fazer construções, materiais construtivos sofisticados. E ainda tinha a questão da música. Olha só a sofisticação que tinha aí. Não é a música de tambor, não. Era órgão e harpa, quer dizer, instrumento de corda, que é uma coisa sofisticada, né? E instrumento de
de tecla, que também é sofisticado, né? Então, esse texto indica a sofisticação do modo de vida das pessoas lá. Aí o que aconteceu? Só para contar um pouquinho depois do dilúvio. Depois do dilúvio, começou a multiplicação na terra de novo, e começou o pecado de novo, e Deus mudou a estratégia. Ele falou, não, vou dispersar gente para toda a terra. Confundiu as línguas. E aí, ali se originaram as culturas no mundo todo. Então tem cultura que, vamos dizer, teve uma civilização avançada e teve cultura que está atrasada. Até hoje tem cultura atrasada. Aborígenes na Austrália, índio americano, índio paraguaio, é resultado da turma que dispersou no dilúvio e não gerou uma civilização avançada. É uma civilização, vamos dizer, mais básica, tribal, né? Olha só, eu vou colocar aqui, Ellen White é uma escritora, uma escritora muito famosa, né? Ela tem livros e textos poéticos acerca da palavra de Deus. Olha só o que a Ellen White cita sobre os habitantes daquele tempo, os antediluvianos. Se pudéssemos fazer comparação com os antediluvianos da mesma idade, com os mais ilustres eruditos de nossos tempos, pareceriam muito inferiores em vigor mental e físico. Os maiores ilustres eruditos do tempo de hoje, eles seriam frágeis em vigor mental e físico, comparados com os antediluvianos. Continuando, à medida que diminuiu o tempo de vida do homem, o seu vigor físico também diminuiu a sua capacidade mental. Hoje em dia, há homens que se dedicam ao estudo durante um período de 20 e 50 anos. E o mundo se enche de admiração pelo seu êxito. E é isso mesmo. Homens sábios, cientistas, catedráticos, têm 20 a 50 anos de estudo. Porém, quando se compara aqueles homens daquela época que tinham conhecimento aí, acumulavam conhecimento centenas de anos. Então o conhecimento acumulado é algo que a gente não tem nem ideia do quanto seria. Quão superiores foram as vantagens do homem naquele tempo antigo? Olha só o que a Ellen White comentou. Que é o que eu venho sempre dizendo nos vídeos. A geração pré-diluviana ou antediluviana era maior, mais forte, mais longeva e mais inteligente que a geração pós-diluviana. Então, num certo sentido, nós estamos evoluindo, né? Basta ver a nota do vestibular aí, as notas do Brasil nos vestibulares mundiais aí, tá só caindo. E foram realizados experimentos de flutuabilidade. Pegaram as dimensões da arca e falaram, não, vamos fazer teste, vamos ver se esse negócio para em pé, né? Vamos fazer teste. Então, cientistas fizeram testes de flutuabilidade e resistência em embarcações com essa dimensão, com essa arquitetura, né? 300 por 50 por 30. Então fizeram modelos em escala para falar, não, vamos ver se o 300 de comprimento, 50 de largura e 30 de altura sobrevive aos testes aqui. Esses testes, igreja, demonstrou que a arca tinha excelente capacidade de carga e flutuabilidade. Era o que precisava, flutuabilidade. Navegação era ruim, você não tinha direção. Mas o objetivo, flutuabilidade e peso, essa arquitetura estava atendendo de maneira excelente. Os testes indicam que poderiam resistir a inclinações de até 60 graus. Olha só, até 60 graus podiam a inclinação resistir em ondas
de até mais de 47 metros de altura. Olha só a resistência dessa arquitetura, utilizando os materiais que foram planejados, né? Então Noé levou 120 anos para construir a arca, 120 anos. Então foi tempo suficiente, até Deus deu um tempo muito grande, né, para fazer. Por quê? Porque não podia contar com muita gente. Noé não podia contar com muita gente. Noé foi ali o mestre de obras ali. Ele deve ter contado a ajuda no máximo com a turma da tua família. Os filhos, as noras, talvez até seu avô Matusalém, que é muito experiente, né? Então, por que Deus demorou muito tempo? Porque Deus não permitiu que ninguém ajudasse Noé. No texto bíblico não fala que ninguém ajudou. No máximo a família de Noé. Por quê? Seria constrangedor para Noé, para falar, olha, você me ajudou na arca, mas você vai ficar aí de fora. O negócio é só para a gente aqui, né? Então até nisso Deus pensou, né? De demorar esse tempo todo aí para construir. E uma das coisas que eu questiono, igreja, aqui, eu já vi algumas pregações, dizendo que, Noé ficou 120 anos pregando. Noé pregou, né? Eu questiono um pouco essa questão. Primeiro, que não está no texto bíblico. De que Noé pregou o arrependimento para as pessoas. Não. Por quê? Porque a arca tinha o objetivo de salvar Noé. Deus foi claro, eu vou fazer um negócio para você e sua família. Então, igreja, na instrução de Deus, não mencionava que Noé, olha, deveria ser profeta e convoca o povo ao arrependimento. Gente, estou fazendo um barco aqui para sobreviver, vocês têm que se arrepender. Mas não era para entrar. Era para entrar só Noé. É claro que Noé, se alguém perguntasse para Noé ia falar, estou fazendo um barco aqui. Estou fazendo um barco porque Deus vai acabar com tudo. O que podemos fazer é dar uma Noé de louco. Né? Tá maluco, vamos dizer, não tem chuva aqui, porque era só aquele dossel, aquela umidade, não havia chuva, né? Então, mas o que acontece? Noé não teve por objetivo pregar o arrependimento durante a construção da arca, olha só. Ele pode ter comentado com as pessoas ali, olha, isso aqui é para a sobrevivência aqui, do dilúvio. Porque Deus não está contente. Mas o julgamento de Deus já era firme e certo. Deus já estava firme e certo que daquela geração que só Noé e sua família sobreviveriam. Deus não deixou espaço para a misericórdia. Olha só. Deus não deixou espaço para a misericórdia. Por isso que o mundo não admite o dilúvio. O mundo não admite o dilúvio, porque a imagem que o mundo prefere é de um Deus pacífico, perdoa tudo. Deus, eu estou fazendo aqui, eu não faço nada de mal. Eu não desejo mal para ninguém. Eu vou para o céu, né? Agora, essa imagem de Deus perdoa tudo, ela não é verídica. A imagem que nós temos de Deus é que Ele tem misericórdia. Jesus é a prova disso, é a misericórdia. Mas também tem o lado do Deus que julga. E quando Deus vem para julgar, aí Deus é duro. É uma imagem que o mundo não gosta, né? Porque a imagem de um Deus que vive e voltará para julgar a sua criação, porque isso está profetizado. Jesus, ele está com a porta da misericórdia aberta. Por enquanto, a porta da misericórdia está aberta. Quem crer no nome de Jesus Cristo amado, tem seus pecados perdoados. E aí você tem o acesso ao reino de Deus, ao reino dos céus. Agora, quando se fechar a porta da misericórdia,
aí é aquela porta da arca lá, é fechada por fora. Aí não vai ter espaço. A pessoa vai falar, pô, mas Deus é muito duro, agora que eu estou querendo me arrepender. Acabou. Quando Jesus voltar, acabou a opção da misericórdia. Então, igreja, essa imagem de um Deus que julga e mata, ela não agrada ao mundo. O mundo quer eternamente que Deus use misericórdia, use misericórdia, use misericórdia, né? Mas essa porta da misericórdia vai fechar. E é isso que a igreja tem que alertar as pessoas. Ficamos por aqui, igreja. No próximo vídeo, eu vou dar mais detalhes da arca, né? Tem mais detalhes, tem mais coisa para falar, né? Dar mais detalhes para a gente ver como começou a criação do homem para a gente chegar, vamos dizer, até os dias de hoje. Então, igreja, que o Senhor possa falar melhor ao coração de vocês, que o Espírito Santo entre no entendimento. É importante vocês lerem a palavra de Deus com revestimento do Espírito Santo para poder entender. Então eu fico nessa noite, eu agradeço a paciência de vocês e em nome de Jesus Cristo amado, eu finalizo com a divisa cristã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Deus abençoe.